Oi pessoal, eu sou a Roberta, esse é o Felipe, nosso pastor, e esse é o quadro Descomplicando Deus. Este é o nosso último vídeo de uma série de 4 vídeos onde a gente falou um pouquinho mais sobre o nosso relacionamento com Deus. Felipe, nós vimos nos nossos últimos vídeos que Deus ele quer relacionar diretamente com nós, ele não quer um intermediário. E existe uma forma correta da gente fazer isso? Deus ele criou a gente para relacionar com ele. Eu comentei isso no vídeo anterior. Se você não viu, pode voltar, que nós temos mais outros 3 vídeos que já estão no nosso canal. Mas ele criou a gente para relacionar com ele diretamente, né? Inclusive ele criou primeiro o homem, depois o jardim para o homem cuidar, ele criou os animais e o homem teve que dar nome para os animais, depois ele foi lá e ele disse, não é bom o homem estar sozinho, eu vou criar alguém para relacionar com ele, foi lá, criou Eva. Então Deus ele sempre quis relacionar com o ser humano, mas o ser humano não quis relacionar com Deus. Chegou um momento onde Deus tinha falado assim, eu não quero que vocês tenham conhecimento do bem e do mal, então do fruto dessa árvore que não comam, porque esse fruto ele vai fazer com que vocês tenham os olhos abertos e vocês vejam a maldade, vocês possam, e vocês vão ter que começar a viver com ela. E seria, eu sempre falo isso, e seria ótimo a gente não ter o conhecimento do mal. Seria ótimo se não existisse tanta maldade quanto a gente tem no mundo, que a gente precisa tomar tanta decisão para isso, e tem que chavear o carro, e tem que colocar alarme em casa, então todas essas coisas são ruins, mas isso é reflexo da maldade do ser humano. Então quando Deus ele cria o ser humano, mas o ser humano não quer mais relacionar com ele, isso afeta Deus diretamente, porque nesse momento o ser humano, nós começamos a tomar decisões e fazer coisas que Deus não consegue relacionar com essas coisas. Pensa em algo que você diz assim, cara, a pessoa, para eu não querer relacionar com ela, ela tem que fazer isso, isso e isso, que isso eu não aceito que faça. É isso que a gente faz com Deus. O pecado é isso, é a gente ficar tomando decisões que afetam a pessoa de Deus. Aí quando a gente entende isso, a gente começa a entender que Deus é um ser pessoal, que tem as coisas que ele gosta e as coisas que ele não gosta. Tem as coisas do jeito que ele quer que a gente faça, e tem as coisas que ele não quer que a gente faça de jeito nenhum. Então, quando a gente começa a entender isso, aí a gente começa a entender que sim, existe uma forma de a gente relacionar com Deus, que é do jeito que ele quer que a gente relacione. Então, essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque existe uma forma de a gente relacionar com ele, o jeito que ele quer. Mas não existe um jeito de a gente chegar para relacionar com ele. Por exemplo, eu, funciono melhor de manhã. Então, o meu momento de relacionar com Deus normalmente é de manhã, onde eu faço meu devocional, minha leitura, onde eu oro, onde eu tiro esse momento para isso. Mas eu sei que tem pessoas que é à noite. E muitas vezes acaba se tornando um peso para a pessoa querer relacionar com Deus de manhã, sendo que ela funciona melhor. Então, nesse aspecto, existe uma forma de a gente relacionar com Deus, que é do jeito que ele quer. Mas a gente acha como é mais agradável para a gente fazer isso. Porque ele, como um ser pessoal, tem que ser bom de eu relacionar com ele. E essa forma de relacionar, ela nem sempre foi assim, né? Parece que antes de Jesus, ela era diferente. Sim. Antes de Jesus, quando o homem peca e ele afasta de Deus, ele começa a relacionar com Deus de uma forma muito utilitarista, a partir desse momento começa a acontecer um momento onde os judeus tinham que fazer os sacrifícios para poderem relacionar com Deus novamente. Quando Jesus ele vem e ele não peca, ele morre pelos nossos pecados, aí então ele abre uma nova forma de a gente relacionar com Deus. Até então, o relacionamento com Deus era muito mais institucional, digamos assim. Uhum. Mas muitos falam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo, mas na verdade é o mesmo Deus que sempre quis relacionar com o ser humano. E na história, no Antigo Testamento, a gente vê diversas pessoas que relacionaram com Deus do mesmo jeito que a gente relaciona. Só que quando a gente olha, a gente vê também muitas pessoas que não quiseram relacionar com Deus. E aí elas não relacionavam, porque não tem como tu relacionar com Deus se tu não faz as coisas do jeito que Ele gosta. Então, na verdade, assim, não tinha uma grande diferença acontecendo entre o Antigo e o Novo Testamento. No momento, antes era o sacrifício e agora não precisa mais de sacrifício. Em toda a história da Bíblia, Deus sempre esteve disposto a relacionar com o homem.
mas do jeito que Ele quer que a gente relacione. Então, essa é uma forma muito interessante de a gente entender que existe uma forma que Deus quer que a gente tome as nossas decisões. Existe um jeito que Ele que nos criou quer que a gente viva. E é isso que a gente faz todas as quintas e todas as sextas nos nossos cultivos. A gente sempre procura falar sobre isso. A gente procura trazer um conceito de como Deus quer que a gente viva. O ser que nos criou, que sabe como a gente funciona 100%, que a Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Esse Deus, Ele quer que a gente viva uma vida boa. E Ele sabe como a gente viver. E nos momentos dos nossos grupos, que a gente chama de grupos cultivos, nos momentos dos grupos é onde a gente fala sobre isso. E eu queria estender esse convite para você que está assistindo a gente. Todas as quintas em Ivoti, às 20 horas, a gente conversa sobre isso. A gente conversa sobre a forma como Deus quer que a gente viva. E todas as sextas em Dois Irmãos, às 20 horas também, a gente conversa sobre como Deus quer que a gente viva. E seja você de alguma cidade próxima, ou de Ivoti mesmo, em Dois Irmãos, participa com a gente. Quero te convidar a vir ser nosso amigo, mas também a ter Deus como um amigo, entendendo que Ele é um ser pessoal e próximo de você. Obrigada, Lipe. Eu reforço mais uma vez o convite do Lipe. Vem participar com a gente, vai ser bem bacana, vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza que vocês vão querer voltar. E é com isso que a gente encerra o nosso quadro, a nossa série, e até a próxima. Até mais.